Pronto, eu vou começar aqui para o meu ex-colega diretor, Carmelo, se você puder fazer uma falinha. Com muita alegria que a gente vai ouvindo os relatos dos colegas, porque a gente participou um pouco no começo dessa discussão, do aparecimento de novas startups, né, do aparecimento de novos acordos de cooperação técnica, que muitas vezes, inclusive, dão continuidade, porque a ideia do Locus, quando foi criada, era exatamente ser uma sementinha de integração entre esses setores. E a gente, na verdade, fica feliz e coloca a Universidade de Pernambuco, né, que tem hoje 16 campi, 16 unidades e 16 polos de educação à distância em todo o estado, com 28 mil pessoas integrando esse sistema, à disposição do programa Locus de Inovação, para a gente fazer ainda mais sucesso. Parabéns à equipe envolvida. O processo de inovação é um processo intrinsecamente complexo, que demanda muito dos diversos atores. Então, a construção desses espaços relacionais é de fundamental importância para que a gente consiga vencer as dificuldades que já são intrínsecas ao processo. E o outro tópico, que eu acho que é muito importante, é a característica da interiorização que aconteceu com essa plataforma maravilhosa que foi o Locus de Inovação, que é o Locus de Inovação, que permite que a gente consiga espalhar para todo o estado de Pernambuco esses múltiplos espaços relacionais. Nesse ano, até o segundo semestre, nós estaremos, na verdade, trabalhando com intensidade com a inovação. Portanto, a gente está aqui no caminho certo, acho que está num momento muito interessante e que vai valer a pena. Todas as iniciativas orientadas a fomento de inovação, de empreendedorismo, de desenvolvimento profissional, acadêmico, nos enche de alegria e satisfação. Eu fico feliz como representante do Estado que a gente tenha várias secretarias aqui, porque a gente sabe que é um problema. Às vezes você tem várias pessoas falando a mesma coisa, línguas diferentes, e esse tipo de oportunidade, de ambiente, propicia que a gente vá convergindo as iniciativas, as falas, as linguagens, e que a gente chegue num objetivo comum. E o fato de aqui em cima a gente ter 5 instituições dentro de um mesmo governo, mas que não atuam na mesma área, conectadas, trabalhando, a gente consegue perceber o quanto isso é grande. E aí um programa como esse, que você consegue atingir os mais diversos APLs do Estado, né, levando produção, inovação, pesquisa, fomentando o negócio, parceria com a academia, com as empresas, em cada região, a gente consegue fazer com que aquele APL, com que aquela região ela consiga se desenvolver. E isso a gente começa a ajudar na mitigação de uma série de problemas que nós temos sociais. É um marco e um primeiro passo que vai se dar para algo muito maior. Obrigado a todos. Também quero agradecer aí a participação de vocês na construção das apresentações. Eu sei que aperrei bastante. Faz assim, não, puxa daqui e tal. Mas, no final, ficou muito legal. A apresentação está bem estruturada, objetiva. E eu acho que hoje aqui vai ser um dia bem bacana. Esse seminário é o resultado de um esforço bastante exitoso, que tem nos proporcionado momentos muito especiais ao longo do acompanhamento desse programa, em especial desse edital, que foi o primeiro, e foi um dos primeiros a aplicar diretamente, de maneira bastante operacional, o que está descrito no Marco Legal da Inovação. Então, esse é um dos primeiros programas que nos enche de orgulho por conta de tudo que aconteceu. Mas a gente vai vislumbrar aqui, de maneira bastante objetiva, os resultados, o feedback desse programa. Então, como FACEP, como parte operacional, como gestor técnico desse edital, é muito gratificante. Então, qual é a estrutura do Locus? Então, o Locus ele parte de uma ideia, de uma teoria, que é a tripla hélice, que, na verdade, aí já viu a quádrupla hélice, que é tentar congregar instituições de ciência, tecnologia e inovação, né, que representam a academia, o saber, por aí vai, a sociedade, o setor público e o setor privado. Então, o arranjo institucional ele é simples de desenhar, mas é extremamente difícil de executar. Então, sempre que a gente faz uma política pública, a gente está pensando em investir um recurso, realizar algumas atividades e gerar produtos, resultados e impactos. E é aí os 15 locos que a gente vai ter hoje. Então, hoje a gente vai ter a apresentação desses 15 locos. Então, vejam, locus automotivo, Pernambuco, na RMR, Sertão Renovável, Petrolina, locus de inovação em saúde, Emery, aqui na RMR, Smart City, em Garanhuns, com o Ivaldi, o locus com o Ranilson, que é a Universidade Federal de Pernambuco, em Recife, indo para Petrolândia. Então, a gente está falando de integração aí, é isso que eu disse, né? A solução no território, o desafio em outro. O projeto aí ligado
portuária com o Bruno, o Locus da inovação, esse é o Agritech, né? De Dani, o Locus de inovação do Sertão Central de Érica, o Innovation Labs de Max, Comércio, Serviço e Petrolina, o Locus de inovação social com Rafa, o Locus de metal mecânica, professor Carlos, o Locus 4.0, também no Sertão, o CETAG do Gesso, de Isnaldo, que estava por aqui agorinha, o Inovatel, de professor Paulo Hugo, PH, e o Locus de inovação em saúde Petrolina, de professor Tiago, lá da Univasf. Então, é uma alavancagem absurda que os Locus da inovação têm. Bom, então, para começar, vamos chamar o primeiro coordenador. Então, eu queria chamar Abel da Silva Filho, da Universidade Federal de Pernambuco, para falar para vocês do Locus Automotivo PE, que foca na indústria automotiva no Estado, sobretudo na Mata Norte. Basicamente, o objetivo principal desse Locus é de promover um ambiente de inovação que a gente nomeou de Locus Automotivo PE para o desenvolvimento científico e tecnológico do setor automotivo. Aqui está um resumo, uma visão geral em termos de atividades e de resultados alcançados. Então, em termos de captação de recursos, no total a gente teve em torno de quase 9 milhões aqui de recursos. Em termos de projeto de P&D, a gente teve 22 projetos de P&Ds. Bem, aqui está uma visão geral que eu tentei separar em termos de PETs que a gente teve aprovados, né, durante esses 2 últimos anos. Então, no total de 196K. Parcerias, os acordos de parcerias, você vê que a grande percentagem aqui, dos 72% que estão aqui, são de acordos de parceria de P&D. E aqui a gente envolve projetos FINEP, Fundep e Embrapi. Então, são acordos de parceria de 2, 3 e 1 ano e meio de projetos, alguns deles vigentes ainda com o setor automotivo. Bem, aqui foi só um resumo, mas aqui está um detalhamento, tá? Eu não quis me ater, mas são 16 diferentes. A primeira turma de residência tecnológica, né, foram formadas 2 turmas, uma na área de controls, sistemas de controle, e uma outra na área de sistemas de calibração. Aqui é um exemplo de resultados de projetos de P&D, nessa outra categoria. Quando envolve inteligência artificial, muitas vezes não é muito fácil de você ter um case, mas você tem projetos na área de manutenção preditiva para poder prever comportamentos, falhas em componentes no setor automotivo. Então, isso é uma das tracks que a gente tem tido. Esse Locus ele teve uma dificuldade inerente por ser um Locus voltado para uma demanda de empresa pública, que foi o fator eleitoral. Poderia ter sido mais abrangente, mais focado em swap. Swap estava numa transição de gestão, e aí justamente o César é esse novo parceiro. Ele, por questões contratuais com o swap, não pôde ingressar no começo do Locus, mas logo na sequência o César passou a ser parte do Locus de forma oficial. Novamente, foco maior, abertura de dados e tentar inserir a tecnologia dentro de swap. Então, esse sempre foi o contexto. Como é que eu posso formar swap para entender, ou formar as pessoas em swap, para entender melhor o que é que a tecnologia pode trazer de ganhos e como é que eu posso levar a tecnologia para dentro de swap. E esse aí é o nosso maior objetivo dentro de swap, que a gente fez a criação do Data Lake, agora a gente está aguardando somente alguns processos internos de swap para poder disponibilizar esse Data Lake. A gente espera melhorar esse laboratório de simulações que a gente está construindo dentro do ambiente de swap. A gente espera continuar com o processo de transferência de tecnologia, passar a executar de fato dentro do ambiente do porto que está sendo desenvolvido, e, finalmente, a gente poder capacitar ainda mais startups, não somente aqui gerou Porto a Porto ou outras iniciativas. A gente, além disso, para, junto com a Chance Swap, ter as startups dentro desse ambiente que vai ser provido pelo Embarcatel, mas de forma que isso fique orgânico. Então, o nosso objetivo nesse Locus é gerar conexão, é gerar aproximação entre esse importante setor produtivo e o potencial de tecnologia que a gente tem na região. Trabalhamos com muitos processos de formação, cursos que o próprio Locus ofereceu, PETs, PETGov. Nós visitamos as empresas que parceiraram com a gente e a gente enxergava a realidade dessa natureza. No projeto de formação, que foi o grande gargalo que a gente identificou no processo, nós conversamos, tivemos uma parceria muito interessante com as associações de produtores. Temos os diagnósticos que queremos compilar num livro, e aí
a gente chega no desafio. Qual foi a lição que ficou nesse processo? A lição são duas. Primeiro, a gente tem um déficit de formação, precisamos encontrar estratégias para formar mais pessoas da própria região para desenvolver tecnologia na região. E a segunda, nós precisamos pensar num modelo de negócio que estimule o aluno a desenvolver solução para aquele setor. Isso tem sido uma experiência muito bacana trabalhar com o setor de confecções. Eu sou do Agreste também, então, para mim, é bom estar na região que eu cresci e ajudar a resolver alguns problemas. São bem promissores. Inteligência artificial é uma ferramenta incrível e os nossos pesquisadores, nossas empresas estão super antenados e direcionados para isso. Vale um destaque aqui também o uso de UV, tá, gente? Por causa da pandemia, mas ainda por causa de uma estratégia de mercado, nós temos tido várias empresas interessadas em explorar UV para descontaminação de ambientes. Destaque em startups. A gente apoiou, né, o nascimento da HIT, da Diag Ágil e da Scientific Solutions. Tá? Então, essas 3 startups são as que a gente teve alguma interação com elas desde o embrionário, sabe? Desde que os empreendedores ainda estavam na ideia, não sabiam direito que caminho seguir e ficaram muito próximas do Locus, conseguiu dar essa contribuição. Vamos para a segunda edição ainda esse ano do Startup Health, integrando o Locus Saúde com ações da feira. Isso é uma oportunidade tremenda, porque a Feira Hospital Média é uma feira nacional, vem gente do Brasil inteiro, gente internacional também. Bom, gente, só perspectivas positivas, tá? A região, a Vertical Health no Recife, ela está consolidada, tem muita gente, tá? Convido a todos para visitarem o nosso cisneinovação.com.br, que é o nosso portal de comunicação com o pessoal. Eu venho trazer para vocês um pouquinho do nosso cenário. Nosso foco era cidades inteligentes, mas eu costumo dizer que, apesar de ser cidades inteligentes, quando você tem uma cidade que não é conectada, né, ela, de forma não pejorativa, ainda é uma cidade um pouquinho burra. E para que você possa trazer para um nível de maturidade melhor, não necessariamente a gente começa com eletroeletrônico, né, que é o Locus aqui do meu amigo Paulo Hugo. A gente começa com serviços que impactam a sociedade. E foi isso que nós começamos a fazer. Tivemos geração de 4 startups, uma inovação aberta, e processos formativos 8 e 10 eventos. E aí começamos os resultados esperados. Tá? O nosso Locus tinha 4 dimensões de resultados esperados. Transformação digital, saúde, turismo e área urbana. A gente tem muito problema no Agreste de picadas de animais peçonhentos. E desenvolvemos uma solução que é basicamente informativa e que traz também uma árvore de decisão para identificar a serpente. Aqui, talvez seja o mais próximo do que nós esperamos de cidades inteligentes. Nós criamos um estacionamento inteligente. Não conseguimos colocar na cidade, mas aí eu coloquei num ambiente controlado, que foi dentro do estacionamento da UPE. E, por fim, não menos importante, publicamos uma pequena experiência do Smart City, do Locus Smart City, no Event System. Na verdade, ele está aprovado, vai ser apresentado aqui por um representante dia 23, lá em Portugal. Nós temos aí quase fechado um ACT com a Prefeitura de Canhotinho. Então, assim, o Locus vai acabando em sua representação formal, né, aqui, e as oportunidades vão surgindo, isso é muito legal. Ano da pandemia, o grupo identificou que o comércio ele foi acelerado de uma forma não organizada para sua transformação e que isso poderia gerar um problema de, mais na frente, do comércio voltar a um modelo analógico. O objetivo é transformar o comércio, né? Fazer essa transformação digital do comércio e tentar fixar ele nesse comércio 4.0. Os indicadores, em termos de recursos captados, são aí mais de 620 mil. Fechou com, depois da inauguração do nosso espaço, 7 parceiros entraram apoiando o Innovation Labs.
Startups, foram criadas 3 startups formalizadas, mas a gente está no processo de formalização de novas startups. Destaque de captação de recursos, FACEP, boa parte do recurso veio da FACEP. O segundo edital do PET, a meta foi dobrada, né? Então foram submetidos 6 projetos foram aprovados. Então, esse curso ele está aberto às inscrições até agora, 30 de junho, e já tem mais de 450 pessoas inscritas e fazendo o curso. É um curso de 72 horas. Como eu falei da pesquisa e desenvolvimento, os alunos do mestrado queriam entender essa transformação, como andava essa transformação digital e a inovação na nossa região. Quando a gente fala em startups, 3 startups formalizadas com o CNPJ. Todas 3 saíram de dentro dos PETs. Em termos do ciclo de maratona, já está acordado com o SEBRAE, né? 2 Startup Way, 1 já foi realizado. Hoje, a gente quer manter o apoio ao ecossistema de inovação do comércio e serviço com o recurso do apoio ao Locus. Então, o que a gente está trabalhando é ampliar esse espaço. E o que vai funcionar, um coworking, endereço fiscal, sala de reunião, espaço para evento e... Então, Paulo, né, sou professor lá da UPE. A UPE é a instituição que coordena o Locus. E, além da gente, temos lá a UFPE, o IFPE e a FITEC, que é uma ICT de pesquisa. Tá? Então, são as 4 ICTs que participam do Locus. E a gente tem, como empresas associadas, a própria associação do Parquetel, que fez uma ligação com todas as empresas que atuam lá no Parquetel, e algumas específicas, como a Neurobots, a Botonap, a Salvos, a Semfio e a Temed. No Inovatel, a gente envolveu muita gente, que ficou meio que sem controle. Não fomos nós. Foi muita gente que foi impactada, muito professor que procurou a gente, muito aluno. A gente teve 4 startups geradas, especificamente da área de eletroeletrônicos, mas tivemos outras que foram geradas em outras áreas, né, que foram nascidas ou estimuladas pelo Locus. 2 coisas também que vale a pena destacar. Um projeto que está na vanguarda, né, que é transmissão de energia elétrica através de fibra óptica. O primeiro programa de residência tecnológica do edital do Resitec foi nosso, que a gente conseguiu concluir. A gente conseguiu construir PET, Programa de Extensão Tecnológica, para além do edital. Dos acordos de cooperação que a gente teve, né, teve esse que foi bem bacana, da Semfio com o IF, né, não envolveu a UPE. A gente teve um com a UPE e a FITEC e a Nokia, que foi para o desenvolvimento do Resitec, e a gente teve um outro para o desenvolvimento de um programa chamado Conecta AVC, ligado também com o Inovatel. A gente fez o workshop, né, de inovação na indústria pernambucana, a 2ª edição está chegando. A gente apoiou, né, na verdade, a gente participou da organização desde o início do primeiro desafio de inovação aberta. A gente está com um evento muito bacana chamado de Pernambuco Challengers, que é o seguinte: uma das formas de fazer com que os meninos, né, que a meninada, ela queira estudar eletrônica, estudar mecânica, manufatura aditiva, sem ser apenas na teoria e apenas para um laboratório, é participar por desafios. A gente vai continuar com o Inova UPE e levar essa ideia de inovação aberta para as outras ICTs, tá certo? Então, a temática nossa é a aquicultura. Então, dentro do nosso laboratório, a gente desenvolveu vários trabalhos de pesquisa, publicamos vários artigos, eu trabalho com isso desde 96. Então, todo esse trabalho gerou um grande portfólio, ele acelerou um processo que a gente vinha tentando desenvolver, e a gente tinha um interesse em atender as demandas do setor pesqueiro. Então, a gente teve como objetivo lançar uma plataforma para criar um ambiente que pudesse estimular novas startups. Nos processos formativos, a gente teve 3 PETs,
certo? Que atuou diretamente lá em Petrolândia. Então, a gente teve bônus tecnológico, que foi bem interessante. A gente tem um produto que é o Oasis, Sistema de Produção de Pescado Oasis. Tem um potencial para produzir de 800 quilos a 1 tonelada de peixe por mês. Todo mês ele tem como ter essa produção. A gente tem aqui as novas startups listadas. Essa tecnologia Oasis ela é interessante porque, além de você produzir o pescado, como é que se diz? De uma forma que vai ter o filé bem ali, vai alimentar as pessoas que estão lá, você consegue introduzir o conceito de aproveitamento integral do pescado. E tem a MRD Tecnologias, que é uma empresa que a gente se associou com um médico, um dos cirurgiões plásticos de queimados de destaque aqui do estado de Pernambuco. E, como perspectiva de futuro, a gente tem um sonho primeiro, né? Porque se você não tiver sonho... sonho se não tiver sonho, não chega a nada. Então, o sonho nosso é fazer com que essas startups atuem em políticas públicas e transformar essas políticas públicas em política de Estado. Eu acho que se a gente tem um programa desse Oasis entrando na política de Estado, é algo muito gratificante. Eu fico emocionado porque eu me lembro do meu pai. Meu pai tinha uma ideia de fazer algo parecido com o que a gente está fazendo aqui agora. Bom, então, já adiantei, né? Meu nome é Isnaldo Coelho, eu iniciei esse trabalho, na verdade, no mesmo ano, aprovando um projeto na FACEP, que começou em fevereiro, o LOCUS começou em junho do ano de 2021, e a ideia do primeiro projeto aprovado foi justamente de desenvolver uma pesquisa apoiada para o arranjo produtivo do gesso. O objetivo é implantar e consolidar na Univasf esse ambiente para inovação. Temos a geração de 5 startups, dessas 2 formalmente, com o CNPJ já, Inova Simples, inclusive participando do Pro Startups. Uma delas foi até o final, a outra foi até a segunda fase. Realizamos 2 eventos de Ciência, Tecnologia e Inovação, que nós chamamos de Encontro AI Gesso 2022 e 2023. Ressalto aqui, né, que os próprios coordenadores de LOCUS eles tiveram que passar por um processo de capacitação também, como gestores de ambientes de inovação. E a gente participou ativamente de uma iniciativa do SEBRAE, lá no Polo Gesseiro. Isso aí são os parceiros que a escola tem, né, parcerias interessantes com as empresas da região e empresas até de fora. Essa escola foi visitada essa semana por uma equipe do Globo Repórter, né? Tá para sair uma reportagem mostrando essa atividade, né? Essa proatividade dessa escola em termos de revisão de matriz curricular do curso de ensino médio, né? De acordo com o novo ensino médio. Bom, em termos de transferência de tecnologia, um dos projetos é esse aqui. A gente está desenvolvendo um equipamento que vai auxiliar bastante na integração da produção com a logística de escoamento da produção e também a testagem para controle de qualidade lá nos laboratórios das empresas, né, nas nossas empresas parceiras. 50 gramas de hidroxiapatita, né, com 95% de pureza, que é característico, né, do minério lá do Polo Gesseiro, vale, né, R$ 532, enquanto uma saca de gesso, com 40 quilos de gesso para a construção civil, vale cerca de R$ 26. Isso depois dos atravessadores. Tá? Bom, e para finalizar a minha fala, né, a gente tem como perspectiva de futuro que o CETAG tem essa missão de trazer conhecimento para os parceiros, né, e dessa visão propositiva, que é a criação de novos empreendimentos de base tecnológica através de startups. Primeiramente, nós nascemos dessa articulação, né, entre a Universidade de Pernambuco, a Universidade Católica de Pernambuco, o SESI School e a Livre Academy, representada pela nossa parceira Suzana Leal. A gente entendia que a gente queria justamente trabalhar com as pessoas que estavam excluídas do processo de desenvolvimento. Então, a gente vai entendendo que esse processo de exclusão digital ele precisa de inovações e criações de processos de desenvolvimento e inovação para que isso possa ser solucionado.
E o nosso objetivo é fomentar o desenvolvimento humano, econômico, científico e tecnológico em territórios em situações de vulnerabilidade, né, social, na região metropolitana de Recife e no interior do estado. Então, a gente entende que a pessoa idosa ela é um dos segmentos da sociedade mais excluídos do processo de digitalização dos serviços e do governo. Nós estamos desenvolvendo novos parceiros, então nós temos um parceiro em andamento, que nesse exato momento estamos em negociações, que é o CRAS, né? Essa parceria vai possibilitar que a gente consiga lançar um olhar muito mais qualificado aos territórios. Essas pessoas idosas elas são muito vulneráveis aos golpes, então elas ficam com medo de usar a tecnologia. Dificilmente essas pessoas vão conseguir usar, por exemplo, um aplicativo tão natural para a gente quanto o GovBR, né? Então, veja que elas perdem acesso a várias instâncias de governo, e isso tem um tolimento de exercício da cidadania. Em cidadania, você não tem acesso ao governo. Outro destaque para a gente é justamente a criação desse processo de letramento digital, né? A gente consegue consolidar uma cartilha que já está sendo revisada para trazer as experiências desse piloto que a gente executou no Alto Zé do Pinho, certo? Então, a gente consegue criar um processo que possa ser replicado em outros projetos de extensão e em outros projetos que almejem provocar a inclusão digital. Desde janeiro, todos os cursos de graduação que renovarem o PPC, eles têm que oferecer 10% de carga horária de um curso de atividade de extensão para o aluno se formar. Então, se a gente pegar um curso de licenciatura, por exemplo, que tem 3.200 horas, esse aluno ele tem que ter 320 horas de atividade de extensão. Junto com o Inclui PE, a gente vai conseguir abrir 14 espaços, né? Então, a gente vai trazer um espaço Petrolina, Arco Verde, Salgueiro, Garanhuns, Caruaru, Palmares, Nazaré da Mata, Olinda e Recife, né? Articulando a UPE com a Unicap e com o SESI School. Nós estamos propondo um produto em que você consiga ativar essas comunidades através do mapeamento. Então, como eu falei, o grande gargalo de desenvolvedores que desejam trazer inovação social para um espaço é escutar esse espaço, e não só escutar esse espaço, trazer esse território para contribuir com a cocriação das soluções. A ideia é que essa startup ela possa fornecer serviços para vários segmentos empresariais ou governamentais. A gente tem uma perspectiva de continuidade também voltada a programas de desenvolvimento de empreendedores de negócios de impacto socioambiental em territórios vulneráveis, né? Isso é um projeto que a gente quer desenvolver. A gente fez alguns contatos aqui hoje, inclusive, que podem facilitar isso. Mas, basicamente, atender às demandas desses pequenos negócios que estão nas comunidades vulneráveis, né? Então, a gente tem essa ideia de também ativar economicamente esses espaços, né? E, basicamente, mentoria para a submissão de PET, né, junto às ETS e às IES, né? A gente entende que o PET ele é um programa perfeito para a inovação social. Então, eu queria dizer mesmo o papel do governo estadual como indutor. O LOCUS ele nasceu muito nesse contexto, de você fortalecer o sistema pernambucano de inovação. E a gente viu que, quando a gente estimula, eles se procuram e as coisas acontecem, e que o governo precisa estimular isso, precisa fomentar. Como é importante essa parceria SECT-FACEP, você ter quem planeja e um bom executor. Mas aí a gente percebeu que, no último ano, a gente deu um salto ainda, porque o Fundo Inovar deu uma turbinada. Então, a gente percebe que o Estado ele está sempre e tem essa preocupação, e que a gente quer que ele continue com essa visão de que precisa incentivar as empresas a serem inovadoras. A gente precisa também garantir que essas demandas sejam atendidas. Para isso, a gente precisa ter recurso. A gente tem que pensar em Pernambuco cada vez melhor, e eu acho que vocês estão em boas mãos. Acho que o Hugo está aí levando hoje a SECT é um ICT, a gente tem usina, a gente tem muita coisa, e vai ter muito mais. E podem contar com a Fundação Joaquim Nabuco, que a gente tem pesquisadores lá que podem fazer estudos, podem fazer parceria com vocês, e a gente pode ajudar nosso país, Pernambuco, a ser cada vez mais competitivo, inclusive sustentável. Obrigada, pessoal.